Um time de grandes pivôs que alimentaram sonhos na cidade. Chegou a hora de conhecer a história do Houston Rockets. O Houston Rockets é um time da cidade de Houston e um dos 3 times da NBA no Texas. Mas a franquia, fundada em 1967, é originalmente de San Diego, na Califórnia. O San Diego Rockets existiu até 71, ano da mudança para Houston. Os Rockets jogaram 4 temporadas da NBA ainda em San Diego. Não foram lá os melhores anos da história da franquia, mas dá para destacar 2 escolhas de draft naquele período. O primeiro jogador escolhido na história dos Rockets foi Pat Riley, campeão da NBA como jogador, treinador e dirigente. Mas nenhum desses títulos foi pelos Rockets. Em 68, com a primeira escolha, o San Diego Rockets selecionou Elvin Hayes. Uma vez cestinha da liga e membro do Hall da Fama do basquete, Hayes ficou pouco por lá, saiu em 1972, mas teve a camisa 44 aposentada pelos Rockets. Foi com ele que a franquia chegou aos playoffs pela primeira vez. Só alguns anos depois, os Rockets chegaram de novo após temporada. O time já estava em Houston nessa época. Mas o que mudou mesmo o sucesso da franquia foi a chegada do pivô Moses Malone em 1976. Com ele, os Rockets voltaram às finais do leste em 77, mas saíram derrotados pelo Philadelphia 76ers do Julius Erving, o Dr. J. Mas aquela derrota marcou o início de um período importante na história do Houston Rockets. Nas 20 temporadas seguintes, o time foi aos playoffs 16 vezes, incluindo 4 finais. A primeira delas foi em 81, quando o Houston Rockets se tornou o segundo time na história a chegar às finais da NBA com mais derrotas do que vitórias na temporada regular. Isso foi logo no primeiro ano da mudança do time da Conferência Leste para a Oeste. Nas finais, os Rockets acabaram derrotados pelo Boston Celtics de Larry Bird. Os Rockets só voltaram às finais da NBA em 86, mas já com um time bem diferente. Moses Malone foi trocado em 82 e o time teve temporadas bem ruins depois disso. Como resultado, o Houston Rockets teve a primeira escolha do draft em 2 anos seguidos, o que mudou a história da franquia. Em 83, os Rockets escolheram Ralph Sampson, um pivô de 2,24 m de altura. E aí veio o draft de 84. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon of the University of Houston. It is official. Hakeem The Dream Olajuwon. Meus amigos, isso mesmo. O apelido do cara era O Sonho. Nascido na Nigéria, ele jogava um absurdo de basquete. Foi um dos poucos jogadores na história da NBA a conseguir um quádruplo duplo. 2 dígitos em pelo menos 4 estatísticas do mesmo jogo. Uma referência no jogo de garrafão. Ele, inclusive, deu aula de como jogar por aí pra gente como Kobe Bryant e LeBron James. Bicampeão da NBA, MVP em 94, não à toa foi a primeira escolha do draft que tinha simplesmente Michael Jordan. Inclusive, o nosso Vavo Mantovani, torcedor fanático dos Rockets, tem algo a dizer sobre isso. Primeira metade dos anos 90, ali na época que o Chicago Bulls ganhava de todo mundo e eu quis ser do contra e pegar um time que até então não estava ganhando de todo mundo. E posteriormente ele viria a ganhar de todo mundo. Justamente pelo fato do Jordan ser o jogador preferido de todo mundo e estar na mídia o tempo inteiro, e do Chicago Bulls ser campeão e ser o cara da hora. Eu tinha na cabeça que alguém tinha me falado a seguinte: existe um jogador que é tão bom quanto o Michael Jordan, o nome dele é Hakeem Olajuwon, ele é tão bom quanto o Jordan, só que ele não tá na mídia. Juntos, Ralph Sampson e Hakeem Olajuwon levaram os Rockets longe.
Nas finais do Oeste de 86, eles enfrentaram o Showtime Lakers, time histórico que tinha Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar. Os Rockets atropelaram e venceram a série por 4-1, com direito a um buzzer beater do Ralph Sampson no quinto jogo. Os Rockets estavam nas finais pela segunda vez na história da franquia. De novo, o adversário era o Boston Celtics de Larry Bird. E assim como da primeira vez, deu Boston. O Ralph Sampson deixou o time em 87, dando início a um período difícil para os Rockets. O time caiu na primeira rodada dos playoffs nas 4 temporadas seguintes. Enquanto isso, Houston montava um time em torno de Olajuwon. Em 92 chegou Robert Horry. Sam Cassell foi draftado em 93. E o time, que ainda contava com Vernon Maxwell e Kenny Smith, renasceu na mesma temporada. O Olajuwon foi eleito o MVP e o defensor da liga em 94. Nos playoffs, os Rockets passaram pelo Portland Trail Blazers e Phoenix Suns. Foram campeões do Oeste em cima do Utah Jazz. E chegaram às finais da NBA pela terceira vez. Agora, o adversário era o New York Knicks de Patrick Ewing, que liderava a série por 3-2. No jogo 6, Olajuwon protagonizou uma das jogadas mais conhecidas da carreira dele. Um toco nos segundos finais em cima de John Starks. A jogada levou a série para o jogo 7, que deu ao Houston Rockets seu primeiro título de NBA. O MVP das finais, claro que foi The Dream, Hakeem Olajuwon. Na temporada seguinte, o Houston Rockets se reforçou ainda mais com a chegada de Clyde Drexler. Mas o time teve dificuldades e se classificou apenas com a 6ª melhor campanha do Oeste, o que acabou se tornando o começo de uma sequência histórica. Na primeira rodada dos playoffs, uma virada sobre o Utah Jazz no quinto jogo, liderados pela dupla Drexler e Hakeem. Os dois juntos anotaram 64 pontos na partida decisiva. Na sequência, o adversário era o Phoenix Suns, que abriu 3-1 na série antes de ver os Rockets vencerem os 3 jogos seguintes. Nas finais do Oeste, Olajuwon teve a média de mais de 35 pontos na série contra o San Antonio Spurs de David Robinson, que tinha sido o MVP da temporada. Ele, inclusive, foi vítima da jogada característica do Hakeem, o Dream Shake. E os Rockets venceram no jogo 6. Até que os Rockets chegaram de novo às finais da NBA. Enfrentaram o Orlando Magic de Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. Jogo 1 das finais de 95. Houston Rockets e Orlando Magic. Orlando abriu uma vantagem bem grande, de 20 pontos ainda no primeiro tempo. E o Rockets foi tirando essa diferença no segundo tempo. No segundo tempo foi tirando até encostar no placar. E faltando alguns segundos para acabar, o Rockets perdia por 3. E o jogador do Orlando Magic, chamado Nick Anderson, tinha 2 lances livres para cobrar. Ele acertando um dos 2, abriria 4 pontos de vantagem e o jogo estaria encerrado. Ele errou os 2 lances livres. A questão é que ele pegou o rebote ofensivo, sofreu falta de novo. Então ele tinha mais 2 lances livres para cobrar. De novo, ele errou 4 lances livres. O Rockets pegou a bola, fez a cesta de 3 pontos nos últimos segundos. Smith, Kenny, duck, lead, fire, Levou o jogo para a prorrogação e acabou vencendo na prorrogação com um game winner do Olajuwon, que deu um tapinha. Depois o Rockets acabou vencendo a série, né? Porque o psicológico virou, o Rockets venceu por 4-0 e foi campeão. Parecia ser o início de uma dinastia do Houston Rockets. Em 96, eles ainda levaram o Charles Barkley, que já tinha sido o MVP da NBA. O Big Three formado por Barkley,
Olajuwon e Drexler, no entanto, não vingou por uma sequência de lesões. O Drexler se aposentou em 98. Charles Barkley parou em 2000. E no ano seguinte, o Olajuwon foi trocado. Anos difíceis vieram até que os Rockets tivessem a primeira escolha no draft de 2002. The Houston Rockets select Yao Ming from Shanghai, China, and the Shanghai Sharks. Yao Ming era um fenômeno da natureza. O pivô chinês de 2,29 m de altura entregava tudo o que se esperava de alguém desse tamanho. E muito mais. Para você ter uma ideia, ele deu 3 tocos seguidos no Shaquille O'Neal em um jogo. Os dois, inclusive, se tornaram amigos. E se liga nessa história que o Shaq contou no dia que entrou no Hall da Fama do basquete. He tricked me. 3 years I never spoke to Yao, I thought it was a language barrier there. And then one game he hit me with a Hakeem Olajuwon bing bing fadeaway. And I said, "Hey Yao, nice move." And he said, "Thanks, my brother." And I said, whoa. You speak English? He's like, "Shaq, you never talk to me. Of course I speak English." Mas o Yao Ming precisava de ajuda, e ela chegou em uma troca que aconteceu em 2004. Tracy McGrady era dos Rockets. 7 vezes convocado para o All-Star Game, 2 vezes cestinha da NBA, T-Mac era uma máquina de pontuar. Melo may have pulled a... Oh, and Tracy McGrady rams it home. Em 2004, no jogo contra o San Antonio Spurs, ele fez o jogo da vida. Anotou 13 pontos nos últimos 33 segundos da partida para dar a vitória aos Rockets. 13 points in 33 seconds. E juntos, ele e Yao Ming recolocaram o Houston Rockets na posição de candidato ao título. O time chegou às semifinais do Oeste em 2009, quando acabou sendo eliminado pelo Los Angeles Lakers. O Yao Ming sofreu com muitas lesões durante a carreira, o que levou à sua aposentadoria precoce em 2011. Tracy McGrady já havia saído. O time voltaria aos playoffs em 2013, já sob o comando de sua próxima grande estrela. But you got your rhythm going now. Eleito o melhor sexto homem da NBA quando ainda jogava pelo Oklahoma City Thunder, James Harden mudou de patamar para se tornar o líder do Houston Rockets. A partir de 2012, tudo por lá passou a girar em torno dele. Mas o resto do time mudava muito. Nos primeiros anos, o Barba teve a companhia de Dwight Howard. A equipe chegou até as finais do Oeste em 2015, quando caiu para o campeão Golden State Warriors. O brasileiro Nenê assumiu o garrafão dos Rockets a partir de 2016. No ano seguinte, o Houston contratou o armador Chris Paul. Em 2018, James Harden foi eleito o MVP da NBA e foi o grande responsável por levar os Rockets de volta às finais do Oeste. O time chegou a abrir 3-2 contra os Warriors, mas acabou cedendo a virada. Aquele Golden State seria campeão novamente. Em 2019, saiu o Chris Paul e chegou Russell Westbrook, mas a dupla com Harden durou apenas uma temporada. Westbrook foi embora em 2020 e James Harden saiu em 2021. Foi o início do período de reconstrução do Houston Rockets, que dura até hoje. O passado vitorioso alimenta o sonho de um futuro melhor para o time. E de sonho, você sabe que eles entendem, né? Essa foi a história do Houston Rockets aqui no Times da NBA.